Meu nome é Nathalie Teixeira, sou médica e pesquisadora da saúde humana, e eu preciso que você me conceda alguns minutos da sua atenção, pois a conversa que teremos hoje pode ser uma das mais importantes para a sua qualidade de vida daqui para frente. Nós vamos falar sobre um silêncio que para muitos homens se torna mais ruidoso com o passar dos anos. Não é o silêncio da casa vazia ou da rotina tranquila, mas um silêncio interno, uma hesitação do corpo que ecoa na mente e abala a confiança. É a sensação de que uma parte de você, que sempre foi sinônimo de vitalidade e instinto, agora opera com uma lógica própria, muitas vezes indiferente ao seu desejo. Quero que você entenda, desde este primeiro momento, que essa experiência, essa dissonância entre a sua vontade e a resposta física, não é um reflexo do seu valor, da sua masculinidade ou do seu caráter. É um evento fisiológico, um diálogo bioquímico complexo que, por inúmeras razões que vamos desvendar juntos, pode sofrer interferências. Se este assunto ressoa com você de alguma forma, peço que faça uma pequena pausa e simplesmente curta este vídeo. Este gesto simples não é para mim, é para o algoritmo. Um sinal para que esta mesma informação, despida de tabus e carregada de ciência, possa encontrar outros homens que neste exato momento estão travando a mesma batalha silenciosa que você, acreditando estarem sozinhos. A.O. Phaser Isso. Você ajuda a transformar uma busca individual por respostas em um movimento coletivo de conhecimento e empoderamento. A jornada para compreender e reverter esse quadro começa com a decisão de ouvir e a coragem de se informar. E o que eu vou lhe apresentar não são curas milagrosas ou promessas vazias, mas sim o mapa detalhado da sua própria biologia, um conhecimento que tem o poder de devolver a você não apenas uma função, mas o controle e a tranquilidade que vem com o entendimento profundo do seu corpo. É um caminho que exige paciência e mente aberta, mas cujos resultados transcendem a esfera íntima, impactando positivamente sua saúde como um todo. Sua disposição diária, seu humor e, em última instância, a maneira como você se percebe no mundo. Nós estamos prestes a acender uma luz sobre os mecanismos que regem uma das áreas mais vitais da sua saúde. E o primeiro passo, o de decidir não mais conviver com a dúvida, você já está dando agora. A sensação de estar sozinho nessa jornada é compreensível, mas é, fundamentalmente, uma ilusão criada pela cortina de silêncio que a nossa cultura impôs sobre a saúde sexual masculina. Quando olhamos para os dados, a ilusão se desfaz e dá lugar à realidade estatística, que é surpreendentemente solidária. A Pesquisa Nacional de Saúde PNS, um dos mais completos levantamentos sobre o bem-estar do povo brasileiro, realizada pelo IBGE, nos oferece um panorama claro. A disfunção erétil não é uma condição de nicho, é uma realidade prevalente e democraticamente distribuída pelo território nacional. Embora os números possam variar ligeiramente entre as diferentes regiões do Brasil, refletindo hábitos de vida, acesso à saúde e fatores culturais, a média nacional aponta que aproximadamente metade da população masculina acima dos 60 anos relata conviver com algum grau de dificuldade de ereção. Pense nisso por um instante. A cada 2 homens com quem você cruza na rua, que estão na mesma fase da vida que você, um deles provavelmente compreende. Em nível pessoal, a frustração que estamos discutindo. A diferença crucial é que o assunto raramente ocupa as rodas de conversa, as mesas de bar ou até mesmo os consultórios médicos, a menos que seja ativamente questionado. Esse silêncio é um subproduto de uma construção social de masculinidade, que, por gerações, associou virilidade a uma performance infalível e inabalável, deixando pouco espaço para a vulnerabilidade e para o diálogo honesto sobre as mudanças naturais do corpo. Essa pressão cultural para corresponder a um ideal muitas vezes irrealista acaba por agravar o problema, adicionando uma pesada camada de estresse, de desempenho e ansiedade à equação fisiológica. A ansiedade por si só é um potente agente vasoconstritor, ou seja, ela atua quimicamente contra o processo da ereção, criando um ciclo vicioso difícil de quebrar. A preocupação com a falha aumenta a probabilidade de a falha ocorrer. Portanto,
O primeiro passo para quebrar esse ciclo é a informação. É entender que o que acontece com você é parte da biologia humana e é uma experiência compartilhada por milhões de compatriotas. Não se trata de um veredito sobre sua identidade, mas de um sintoma, um sinalizador que seu corpo utiliza para comunicar que certos sistemas internos precisam de atenção, manutenção e cuidado, assim como qualquer outro aspecto da sua saúde, como a pressão arterial ou os níveis de colesterol. Para que possamos avançar de forma verdadeiramente eficaz, precisamos fazer uma viagem no tempo e entender como a própria medicina evoluiu em sua compreensão deste tema. Durante grande parte do século XX, a visão predominante era de que as dificuldades de ereção eram quase exclusivamente de origem psicológica. O corpo era visto como uma máquina perfeita, e se algo não funcionava, o problema deveria estar na mente, nos nervos, nos traumas ou nos conflitos de relacionamento. Essa abordagem, embora reconhecesse a importância da saúde mental, era limitante e, em muitos casos, equivocada, pois colocava um fardo de culpa imenso sobre o indivíduo, que além de lidar com a condição física, ainda era levado a acreditar que a causa era uma fraqueza ou um desajuste puramente psicológico. A grande revolução no nosso entendimento começou a tomar forma a partir da década de 1980, com os avanços da urologia e da medicina vascular. Foi nessa época que pesquisadores, como o médico britânico Giles Bringley, realizaram demonstrações e publicaram estudos que provaram de forma inequívoca que a ereção é, antes de mais nada, um evento hemodinâmico, um fenômeno vascular. Ou seja, um processo físico e observável que depende diretamente da saúde e da funcionalidade dos vasos sanguíneos. Essa mudança de paradigma foi monumental. Ela tirou a disfunção erétil do campo nebuloso da psicopatologia e a colocou firmemente no campo da medicina orgânica. Passamos a entender que, embora os fatores psicológicos como o estresse e a ansiedade tenham um papel importante e possam ser o gatilho em muitas situações, a grande maioria dos casos, especialmente em homens acima dos 50 anos, possui um componente físico, vascular ou neurológico como base. Foi como descobrir que a dificuldade em ligar um carro não era um problema de vontade do motorista, mas sim uma questão relacionada à bateria, ao motor ou à fiação. Essa compreensão abriu as portas para uma nova era de diagnóstico e tratamento, permitindo o desenvolvimento de terapias focadas em restaurar a função fisiológica, em vez de apenas tratar os sintomas da angústia. Esse entendimento é libertador, pois ele transfere o foco da culpa para a solução, da vergonha para a ação. Ele nos permite olhar para o corpo, não como um adversário, mas como um sistema complexo e interligado, que, como qualquer sistema, pode e deve passar por manutenção e otimização para continuar funcionando de maneira plena. Agora que compreendemos o contexto histórico e cultural, vamos mergulhar na engenharia do seu corpo. Quero que você visualize o mecanismo da ereção como eu o vejo no laboratório e no consultório como um circuito da resposta física. Este circuito é uma obra-prima da BAT e seu funcionamento depende da integridade e da perfeita comunicação entre três sistemas principais, que precisam estar em absoluta sintonia. O primeiro é o interruptor, localizado no seu cérebro. Diante de um estímulo de desejo, seja ele visual, tátil ou psicológico, o seu sistema límbico e o hipotálamo disparam uma ordem. Essa ordem é o início de tudo, o comando central que inicia a cascata de eventos. No entanto, esse interruptor é extremamente sensível. Estados de estresse crônico, ansiedade ou depressão podem enfraquecer esse sinal inicial ou até mesmo impedi-lo de ser enviado, pois o cérebro, em modo de luta ou fuga, prioriza a sobrevivência e desliga funções consideradas não essenciais, como a resposta sexual. O segundo sistema é a fiação, a rede de nervos que parte da medula espinhal e se estende até a região pélvica. É por essa fiação que o comando do cérebro viaja. Ao chegar ao destino, esse impulso nervoso estimula as células que revestem os seus vasos sanguíneos, as chamadas células endoteliais, a produzir a molécula mais importante de todo esse processo,
O óxido nítrico é um mensageiro químico, o pulso elétrico, que efetivamente leva a ordem adiante. Ele instrui a musculatura lisa dos vasos a relaxar. O terceiro e último sistema é o componente, que são os próprios vasos sanguíneos do pênis, os corpos cavernosos. Imagine-os como duas esponjas ou câmaras expansíveis, quando a musculatura lisa relaxa, sob o comando do óxido nítrico. As artérias se dilatam e permitem que um volume de sangue até 20 vezes maior que o normal inunde essas câmaras. Esse influxo rápido de sangue preenche e expande os corpos cavernosos, comprimindo as veias responsáveis pela drenagem e, assim, aprisionando o sangue no local. É esse processo puramente hidráulico e vascular que gera e sustenta a rigidez. Qualquer falha em qualquer um desses 3 pontos, um sinal fraco do interruptor, uma interferência na fiação ou um desgaste no componente menos, compromete o resultado final. E é aqui que a nossa conversa se conecta de forma direta e inegável com a saúde geral do homem brasileiro. As condições de saúde mais prevalentes em nossa população são precisamente aquelas que mais agridem cada uma das etapas do circuito da resposta física que acabei de detalhar. Vamos começar pelo diabetes tipo 2, uma epidemia silenciosa no Brasil. O excesso de glicose no sangue, característico da doença, é altamente tóxico para a fiação do circuito. Ele causa um processo chamado de neuropatia diabética, que danifica as fibras nervosas, tornando o transporte do sinal cerebral mais lento e ineficiente. Além disso, a glicose alta inibe a ação da enzima óxido nítrico sintase, responsável por produzir o óxido nítrico, resultando em um pulso elétrico muito mais fraco. Agora, pensemos na hipertensão arterial, outra condição que afeta milhões de brasileiros. A pressão constantemente elevada enrijece as paredes das artérias em todo o corpo, incluindo as do componente peniano. Vasos mais rígidos perdem sua capacidade de dilatar e relaxar adequadamente, mesmo que recebam o sinal correto do óxido nítrico. É como tentar encher um balão de festa que se tornou duro e quebradiço. Ele simplesmente não expande. O mesmo vale para o colesterol alto e a dislipidemia, que levam à formação de placas de gordura aterosclerose no interior das artérias, diminuindo seu calibre e dificultando o fluxo sanguíneo necessário para inundar o componente. Portanto, a dificuldade de ereção não é um problema à parte. Ela é, em muitos casos, a manifestação visível e precoce de um problema sistêmico. É o seu corpo usando um sinalizador muito claro para dizer que a saúde dos seus vasos sanguíneos, do seu coração e do seu metabolismo precisa de atenção urgente. E é exatamente por isso que ignorar este sinal não é uma opção. A boa notícia, e o que nos guiará na continuação desta conversa, é que a mesma ciência que nos permitiu entender esse circuito em detalhes também nos revelou formas de protegê-lo, de fazer sua manutenção e até mesmo de reparar parte dos danos. Existe um caminho prático e baseado em evidências para otimizar o seu circuito. Por isso, peço que você continue comigo. O que eu vou lhe mostrar a seguir não é apenas uma esperança. É um plano de ação. Na nossa conversa anterior, nós mergulhamos fundo na engenharia do seu corpo, desmistificando o circuito da resposta física e conectando suas possíveis falhas à realidade da saúde no Brasil. Agora que você compreende o porquê, a pergunta que naturalmente emerge é a mais importante de todas: o que eu posso fazer a respeito? A resposta a essa pergunta não reside em uma única pílula mágica ou em uma solução instantânea, pois problemas complexos, enraizados na nossa fisiologia e estilo de vida, exigem uma abordagem igualmente sofisticada e, acima de tudo, inteligente. A medicina moderna, em sua busca incessante por respostas, tem se voltado com crescente humildade e interesse para o vasto conhecimento da natureza, um campo que a humanidade explora há milênios. Falamos da fitoterapia, a ciência que estuda o uso de plantas medicinais, não como uma alternativa folclórica, mas como uma fonte riquíssima de compostos bioquimicamente ativos, que podem interagir com o nosso corpo de maneiras profundas e benéficas. É a união da sabedoria quinobotânica, passada por gerações, com o rigor do método científico contemporâneo.
Dentro deste universo, existe uma categoria especial de plantas conhecidas como adaptógenos. Um adaptógeno não atua como um remédio que ataca um sintoma específico, mas sim como um regulador mestre, um modulador que ajuda o corpo a otimizar suas próprias respostas ao estresse, seja ele físico, químico ou biológico. Ele não força o corpo a ir em uma direção, mas o auxilia a encontrar seu próprio ponto de equilíbrio ou homeostase. E a ferramenta que quero lhe apresentar hoje é talvez o mais estudado e reverenciado de todos os adaptógenos. A raiz de Ginseng panax, especificamente na sua forma processada a vapor, conhecida como ginseng vermelho coreano. Utilizado há mais de 2.000 anos na medicina tradicional asiática como um tônico para a longevidade, a vitalidade e a energia o ginseng capturou a atenção da ciência ocidental por sua notável capacidade de influenciar positivamente múltiplos sistemas do corpo simultaneamente, com um perfil de segurança notavelmente alto quando usado corretamente. Ele representa a ponte perfeita entre o conhecimento ancestral e a validação científica moderna, oferecendo-nos uma ferramenta natural para iniciar o processo de manutenção e otimização do seu circuito pessoal. Para que você confie nesta ferramenta, é imprescindível que entenda exatamente como ela opera dentro do circuito da resposta física que detalhamos. A ação do ginseng vermelho não é um mistério. Ela foi e continua sendo exaustivamente investigada em nível molecular. Os protagonistas de sua ação são um grupo de saponinas triterpenoides exclusivas desta planta, chamadas de ginsenosídeos. Existem dezenas de tipos de ginsenosídeos como OSRG1, RB1, RG3, entre outros, e cada um deles possui afinidades e mecanismos de ação ligeiramente diferentes, o que explica o efeito multifacetado da raiz. Vamos conectar isso ao nosso circuito. Lembra-se da fiação, o sistema onde o óxido nítrico atua como um mensageiro elétrico essencial para o relaxamento dos vasos? Pois bem, estudos in vitro e em humanos demonstraram de forma consistente que certos ginsenosídeos, principalmente o RG1, atuam diretamente sobre as células endoteliais, estimulando a atividade da enzima óxido nítrico sintase endotelial (ENOS). Em termos simples, o ginseng não apenas incentiva, mas otimiza a produção do seu próprio óxido nítrico, tornando o sinal elétrico que viaja pela sua fiação mais forte, claro e eficiente. Ele funciona como um amplificador de sinal, limpando os ruídos e as interferências causadas por fatores como o estresse oxidativo e a inflamação crônica. Mas a ação não para por aí. Lembra-se do interruptor no cérebro que pode ser enfraquecido pelo estresse? Como um adaptógeno clássico, o ginseng modula o eixo hipotálamo-hipofise, adrenal-ATPA, o principal sistema de resposta ao estresse do corpo. Ele ajuda a regular os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, evitando os picos excessivos que desligam a libido e a resposta sexual. Ao mesmo tempo, ele parece influenciar positivamente os níveis de neurotransmissores no cérebro, como a dopamina, que está intrinsecamente ligada à motivação, ao prazer e ao desejo sexual. Finalmente, ao olharmos para o componente, os próprios vasos sanguíneos, a ação antioxidante poderosa dos ginsenosídeos ajuda a proteger as delicadas células endoteliais dos danos causados pelos radicais livres, um subproduto de condições como o diabetes e o colesterol alto. Essa proteção ajuda a manter a elasticidade e a saúde dos seus vasos a longo prazo. Portanto, o ginseng não oferece um efeito artificial e momentâneo. Ele trabalha de forma sistêmica, para restaurar a saúde e a funcionalidade de cada etapa do seu circuito natural. Compreender o mecanismo é fundamental, mas o conhecimento só se transforma em poder quando o traduzimos em uma ação prática e deliberada. É aqui que entra o seu ritual de manutenção do circuito. Este não é apenas o ato de beber um chá. É um compromisso diário que você assume com a sua própria saúde, um momento de autocuidado consciente. O preparo correto é crucial para extrair os compostos ativos da raiz. Você vai precisar da raiz seca de ginseng, vermelho de boa procedência. A ação consiste em fatiar uma pequena porção,
o equivalente a cerca de 2 a 3 gramas, e colocá-la em uma xícara. A água utilizada deve ser quente, em torno de 80 a 90 graus Celsius, mas não fervente, pois a fervura excessiva pode degradar alguns dos delicados ginsenosídeos. Você despejará a água sobre as fatias da raiz e imediatamente abafará a xícara com um pires ou uma tampa, deixando em infusão por um período de 10 a 15 minutos. Este passo de abafar é essencial para garantir que os componentes voláteis permaneçam na bebida e não se percam com o vapor. Após a infusão, o seu chá de raiz vital está pronto. O sabor é terroso, levemente amargo. O gosto de um composto natural e potente. A recomendação é que este ritual seja feito 1 ou 2 vezes ao dia de forma consistente, por um período de pelo menos 8 a 12 semanas, que é o tempo que os estudos indicam ser necessário para que os efeitos adaptogênicos se manifestem de forma significativa no organismo. É importante entender que esta ferramenta, por mais poderosa que seja, não opera no vácuo. Sua eficácia é exponencialmente amplificada quando integrada a um estilo de vida que apoia a saúde vascular. Pense em sinergia. Quando você realiza uma caminhada de 30 minutos, você também está estimulando a produção de óxido nítrico. Ao combinar o exercício com o uso do ginseng, o efeito se torna maior do que a soma das partes. Quando você consome alimentos ricos em antioxidantes, como o açaí, a jabuticaba ou outras frutas vermelhas abundantes no Brasil, você está fornecendo ao seu corpo a matéria-prima para combater a inflamação, enquanto o ginseng atua protegendo e otimizando o sistema. Cada escolha saudável que você faz, menos reduzir o açúcar, evitar alimentos ultraprocessados, controlar o estresse, prepara o terreno para que a ferramenta do ginseng possa trabalhar com máxima eficiência. Agora chegamos à parte mais importante da nossa conversa. O momento que separa a ação imprudente da ação sábia. Toda ferramenta potente vem com um manual de instruções e regras de segurança. No nosso caso, este manual é a bússola, a orientação que garante que a sua jornada de otimização seja não apenas eficaz, mas, acima de tudo, segura. O ginseng Panax é uma substância bioativa poderosa, e isso significa que ele interage com a sua bioquímica de forma complexa, o que pode ser perigoso se você tiver certas condições de saúde ou fizer uso de determinados medicamentos. É meu dever, como médica, detalhar isso com total clareza. A primeira e mais crítica contraindicação é para homens que utilizam medicamentos anticoagulantes, como a varfarina Marevan ou os novos anticoagulantes orais. O ginseng possui propriedades que podem inibir a agregação plaquetária, ou seja, ele também pode afinar o sangue. A combinação das duas substâncias pode potencializar esse efeito de forma imprevisível, aumentando drasticamente o risco de sangramentos e hemorragias graves. A segunda grande área de atenção é a pressão arterial. Se você é hipertenso e faz uso de medicamentos para controlar a pressão, o uso do ginseng deve ser feito apenas sob estrita supervisão médica. Embora geralmente associado a uma melhora da função vascular, em algumas pessoas e em certas dosagens, o ginseng pode causar variações na pressão arterial, tanto para mais quanto para menos. A interação com seus remédios pode levar a episódios de hipotensão, pressão muito baixa, ou descontrolar o tratamento. A terceira área é o diabetes. O ginseng pode melhorar a sensibilidade à insulina e ajudar a reduzir os níveis de glicose no sangue. Embora isso pareça positivo, se você já utiliza insulina ou hipoglicemiantes orais, a combinação pode levar a um quadro de hipoglicemia severa, que é uma queda perigosa do açúcar no sangue, podendo causar tontura, confusão mental, perda de consciência e, em casos extremos, coma. Além disso, pessoas com doenças autoimunes como artrite reumatoide ou lúpus e aquelas com sensibilidade a hormônios devem evitar o uso, pois o ginseng pode estimular o sistema imunológico e ter leves efeitos hormonais. Ignorar estes avisos não é um ato de coragem, é um ato de negligência com o seu bem mais precioso. A sua saúde, finalmente, a sua bússola possui um norte, um ponto cardeal que guia todos os outros. O seu médico.
Toda a informação que eu compartilhei com você hoje, por mais detalhada e cientificamente embasada que seja, serve como um mapa para que você possa ter uma conversa produtiva e informada com um profissional que conhece o seu histórico de saúde. A automedicação, mesmo com produtos naturais, é uma armadilha. O homem verdadeiramente no controle de sua saúde não é aquele que age às escondidas, mas aquele que forma uma aliança com seu médico, baseada em confiança e conhecimento compartilhado. Leve estas informações para a sua próxima consulta. Discuta sobre o circuito da resposta física. Pergunte-se no seu caso específico, considerando os seus exames e os medicamentos que você já utiliza, o uso do ginseng como uma terapia complementar é seguro e apropriado. Esta atitude proativa é o que define o autocuidado responsável. E neste espírito de diálogo e comunidade, quero lhe fazer um convite. Use a seção de comentários abaixo não para pedir um diagnóstico, mas para compartilhar algo valioso. Qual você acredita ser o maior obstáculo que impede os homens no Brasil de conversarem abertamente sobre sua saúde sexual com um profissional? É o medo, a vergonha, a falta de informação? A impressão de que o médico não terá tempo ou interesse? Ao compartilhar sua percepção, de forma anônima se preferir, você não está apenas se expressando, está ajudando a construir um mapa coletivo das barreiras que todos enfrentamos. Sua visão pode ser exatamente o que outro homem precisa ler para criar coragem e dar o próximo passo. Vamos usar este espaço para iniciar a conversa que raramente acontece lá fora. Para concluir, lembre-se que o objetivo não é apenas restaurar uma função, mas resgatar sua paz de espírito. A tranquilidade que vem de saber que você não está à deriva, mas que possui um mapa, uma ferramenta e uma bússola para navegar as mudanças do seu corpo com sabedoria, segurança e, acima de tudo, com total controle da sua jornada de bem-estar.